Muito boa noite, povo de Deus, povo da paz, povo da esperança, nação santa que vai morar no céu. Então, irmão na fé, pastor Antônio Barbosa, chegando para mais um momento com Deus, para mais um momento de palavra, mais um momento de encontro com o amado Espírito Santo. E nós queremos nesta noite aqui exaltar e glorificar o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por tanta bondade, tanto amor, tanta misericórdia. E nesta graça, aleluias, nós vamos caminhando dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, nós temos uma palavra de Deus que vem edificar, aleluias, o nosso ser nesta noite. Você é convidado a ficar conosco, aleluias, no período de uma hora e um pouquinho, aonde nós vamos celebrar aqui a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, amém? Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que viemos, aleluia, pelo ministério pentecostal, o nome de Jesus, aleluia, somos uma equipe tremenda, aleluia, somos vários, somos muitos, aleluia, espalhados por este mundo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso, aleluia, que nos tem guardados e abençoado neste precioso tempo. Meus queridos, aleluia, já chegou comigo minha amada esposa, nós não nos separamos por muitas horas, por muito tempo não, passamos a maioria do tempo junto, aleluia, porque a palavra de Deus nos tem dado graça, o amor de Jesus nos tem sustentado e nós caminhamos numa só fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus, aleluia, para a minha vida, para a tua vida, aleluia. Também chegou nosso irmão Nathanael Teixeira, estivemos juntos no fim de semana passada, foi bênção, aleluia, músico lá da Assembleia de Deus, aleluia. Vida Nova, né? Ministério Vida Nova, lá em General Câmara. Deus abençoe a você, Nathanael. Deus abençoe tua família, tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra que diz cheios até transbordar. Aleluia. Nós estamos trabalhando com a palavra cheios até transbordar. Aleluia. Meus queridos, nós viemos há alguns anos, aleluia, trazendo a palavra do Senhor, e hoje eu fiquei aqui, confesso, olha só, aleluia, deu tudo isso, aleluia, e mais isso, fora o que deixamos de anotar, aleluia, mas é maravilhoso nós entrarmos na presença do Senhor com a palavra de Deus, e eu quero nesta uma hora repartir com você, já convido você a ter aquele lápis, aquela caneta, aquela agenda, aleluia, à tua disposição, amém? Queridos, eu quero aqui fazer menção, aleluia, antes de nós orarmos, aleluia, ao nosso irmão Sidney, lá na cidade de Charqueadas, que se encontra numa situação triste, de enfermidade, não sabemos o que se passa com ele. Quero também agradecer a Deus já pelo meu irmão Wellington, lá em Campo Grande, já está dando uma melhorada. O Wellington que esteve muitos dias entubado, né, aleluia, passando por uma situação de um acidente de moto. O Wellington que tem 3 filhinhos, que Deus venha recompor, já saiu, então, desse entubamento, já deu alguns sinais, estava recobrando, o último áudio que nos mandaram, estava recobrando os sentidos, aleluia, sua coluna precisa de uma cirurgia, mas Deus é bom e Deus está lá trabalhando, lá em Cuiabá, Campo Grande, aleluia, na vida do Wellington. Também queremos orar por esse amigo chamado Luciano, pedido do pastor Célio aqui em Itajaí, aleluia, o Juliano que está acamado há 5 anos, não sai daquela cama, não sabemos qual é a procedência, mas está ali enfermo. Continuamos orando pelo Juliano, pelo Rariel, que já deu alta ao menino de 8 meses, neto da irmã Marilda, esteve hospitalizado no Hospital São Jerônimo. Deus abençoe. Também quero orar pela nossa irmã Maria Silva, lá da cidade de Charqueada. Irmã Maria Silva, que fomos nós que batizamos, foi minha ovelha no batismo.
Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua família. E também meu irmão Adão Tavares, que enfermou, um Adão que esteve conosco, aleluia, nos 2 cultos lá em General Câmara. Um Adão, praticamente 80 anos, meu amigo, aleluia. E eu tenho o privilégio e a alegria de poder dizer que fui uma das pessoas que ganhou ele para Jesus, aleluia, há muitos anos atrás, com o exemplo, com o carinho e com o amor. Querido, você pode ficar conosco aqui, aleluia, nesta 1 hora. Eu quero já orar a Deus por essas vidas e outras mais. Já passamos um dia envolvido na oração. Chegou aqui também nosso discípulo, irmão Jair Duarte. Deus abençoe o senhor, irmã Esther. Deus abençoe o pequeno Gabriel aí no ventre da irmã. Tenho certeza que será uma bênção. E eu louvo a Deus. A irmã nos falando outro dia que durante, aleluia, aqui 1 hora ele ficou, aleluia, saltando, parecia um João Batista no vento. Deus abençoe grandemente aos irmãos também lá na cidade do Monmaço, aí no Rio Grande. Queridos, nós aqui estamos em Balneário Camboriú, está gostoso, está uma noite agradável, ainda está garoando, ontem choveu o dia todo, mas está agradável. O irmão Jair ontem me falava que estava bastante gelado, bastante frio, aleluia, lá em Soledade, o vento, né? Minha sobrinha também me falava ali na região de Charqueadas, muito frio ontem, aleluia. Deus abençoe vocês aí. Nós escapamos, aleluia, da friolência, aleluia. Eu e minha esposa gostamos muito desse lado de cá, porque aqui já é um pouco mais quente. Subindo a Curitiba aqui, aleluia, ali é um pouco já mais gelado também, mais frio, né? Mas esta noite é noite de festa e nós vamos, aleluia, glorificando o nome do Senhor. E eu quero dizer, meus irmãos, que este canal que eu tenho aqui, esta porta aberta, é para glorificar a Deus, é a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, esses dias entrou um cidadão aqui querendo contender, irmão, não faça isso, entendeu? Ou você entra para dar glória a Deus, entra para repartir conosco. Eu não tenho tempo para brincar, eu não tenho tempo para discutir, eu não tenho tempo para ofender, eu não tenho tempo para magoar. Eu vou orar por a vida dessas pessoas que muitos dos dias entram, aleluia, para nos entristecer, né, irmão? Então não façam isso em nome de Jesus, aleluia. Eu quero dizer, meus amados, Londrina, chegou um irmão aqui de Londrina. Eu tenho aí em Londrina um amigo de muitos anos, o João. O João é um moreno, com uns 2 metros de altura, mais ou menos, um amor de criatura, João Carlos Cardoso, aleluia, que reside em Londrina, serve a Deus numa das Assembleias de Deus aí nesta região. Deus abençoe esse irmão José, aleluia, Ailton dos Santos. Deus abençoe. Queridos, vamos à primeira oração. Pai amado e querido, nós queremos te exaltar nesta noite por esses irmãos que estão aí acamados, enfermos, doentes. Outros, meu Pai amado, nem a medicina sabe o que está acontecendo com eles. Mas uma coisa eu sei, Pai, Tu és o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, Rei dos reis. Aleluias. E nesta noite, meu papai, eu apresento cada irmão, meu Pai amado, que tem, Senhor, chegado a nós, para nós aqui orarmos. Tu sabe, ó Deus, que desde a primeira hora da manhã, nós nos mantemos em oração. Desde a primeira hora da manhã, tanto eu como minha esposa, passamos, meu papai, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo ao Teu nome. E eu já sou grato, meu Pai, pela balabandarabassúria, pela palavra do Senhor que Tu colocou no meu coração. Há dias e dias o Senhor vem fazendo isso, aleluias, trazendo a bondade, o amor, aleluias, a Tua graça, a Tua misericórdia, pela Tua santa e infinita palavra. Meu Deus, alcança os meus irmãos, meu Pai, os de perto e os de longe, também meu irmão Vilmar Menegon, Senhor, alcança ele, meu Pai, aqui, Senhor, em Balneário Camboriú, dá o refrigério para o meu irmão, abençoando ele, ajudando ele a se fortalecer, meu Pai, porque a palavra do Senhor diz que Tu afofa a cama, no leito da enfermidade, Tu afofa a cama, Tu dá o conforto ao coração, à alma e ao espírito, meu Pai. Meu Deus, quanto a nós, somos pequenos, somos nada, meu Pai amado, mas o Senhor é grande em nós. O
somos o vaso, o Senhor é o oleiro, o Senhor é o construtor, o edificador desta obra e desse ministério. Pai querido, abençoa todos quantos vão aqui chegar nesta noite, que esta palavra vá de encontro ao coração desses irmãos, ao coração dessas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e abençoamos todos quantos têm chegado aqui. Queridos, aleluias, eu quero agradecer a Deus, aleluias, uma vez mais, pelas vossas vidas, irmão José Gonçalves, José Oscar, aleluia, Deus abençoe todos os irmãos que têm se achegado aqui. Quero agradecer a vida daquele irmão, daquela irmã, que é semeador nesse ministério, que semeia a sua oferta para nós aqui adquirirmos Bíblias. Amado, foi lindo, aleluia. Não me interessa o tamanho da igreja, não me interessa a quantidade de membros, o que me interessa é que na cidade tem alguém que precisa ser alcançado, aleluia, tem alguém que precisa ser evangelizado, aleluia. Se nós parássemos de olhar um pouco para nós e olhássemos um pouquinho mais para o nosso semelhante, o nosso mundo seria diferente, aleluia. E o Senhor Deus me deu por hábito, aleluia, semear Bíblias, e eu preciso que você me ajude. Esta tarde nós orávamos aqui, aleluia, eu e mais minha esposa, e eu estou feliz com Deus, aleluia. Agora eu estou no movimento por 1000 Bíblias e quero 1000 Bíblias, daqui a pouco nós vamos estar aqui, aleluia, e eu vou invadir 10 cidades, cada cidade, aleluia, eu vou semear 100 Bíblias. Deus tem me dado um missionário, Deus já me deu 2 cidades, aleluia, e eu creio que Deus vai me dar a terceira daqui a pouco, aleluia, e nós vamos nos mexer, aleluia, e vamos estar invadindo algum ministério com a graça de Deus, com a unção de Deus, com o bálsamo de Deus, e estaremos levando 100 Bíblias para trazer 100 novas almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito lindo, meu amado irmão, quando nós trabalhamos a oferta, aleluia, a generosidade dos irmãos, aleluia, porque a Bíblia fala que nós devemos trabalhar com os domésticos da fé. Está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que é para nós dar. Dai e vos será dado uma boa medida, recalcada, aleluia, bênção de Deus, aleluia. Então, meus queridos, eu vou aqui pegar um instrumento para mostrar para você, aleluia, como é gostoso, como é bom, aleluia, nós repartimos a bênção de Deus, aleluia. Então, aqui estão algumas das Bíblias que nós estamos, aleluia, semeando. Elas têm valor, elas custam, aleluia. Mas uma coisa eu te digo, você que tem semeado nesse ministério, aleluia, um trabalho sério, um trabalho digno de honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue semeando, continue nos abençoando, nos ajudando na caminhada missionária, porque nós nunca vamos deixar de dar, aleluia, porque é dando que se recebe. Então nesta noite, eu não quero aqui ser um religioso, aleluia, eu não quero ser, aleluia, um plaquista de igreja, mas sim uma voz, aleluia, enviada por Deus. Faltam 4 minutos, aleluias, para 19 horas, e eu quero aqui glorificar a Deus. Irmã Rejane dos Santos Brum, também nossa membra, nossa discípula, Deus vai abençoar a sua causa, Deus vai abençoar, aleluia, grandemente aí a sua família, aleluia. A irmã Rejane também tem voto, tem propósito e vai nos enviar algumas Bíblias. Eu creio que no tempo de Deus, na hora de Deus, daqui a pouquinho, elas estão chegando aqui e nós vamos alcançar outras e outras famílias, outras e outras vidas. Meus amados, eu não me cesso, aleluia, de fazer a obra de Deus, espalhar o amor de Jesus, porque é isso, aleluia, que nós vamos, aleluia, enchendo a nossa alma com este amor, com esta bondade, com esta alegria. Meus queridos, antes de nós entrarmos na palavra, vamos ouvir mais um louvor, a bondade de Deus, e já vamos, aqui não tem nada de show nem nada, aqui é palavra. Eu quero que você preste atenção, aleluia, nesse louvor, aleluia. Gisele Cristina e Cleiton Queiroz, aleluia, a bondade de Deus. E eu quero me deparar na palavra de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar junto.
Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus na tua casa. Aleluia. A bondade de Deus, aleluia. És fiel em todo o tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão Aleluia, louvado seja Deus. com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja. Olha só. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Na escuridão. Sei que és meu pai, meu amigo é. Aleluia. Eu vivo na bondade de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. És fiel em todo tempo. Olha só, aleluia. Em todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei. Irmão Vilmar Moraes, lá em Chapecó, Deus abençoe. Senhor, a família, Deus abençoe grandemente o trabalho dos irmãos aí também, na cidade de Chapecó. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a intenção é nós, aleluia, edificar. A intenção é nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a intenção é que você seja grandemente abençoado, para você se tornar um abençoador. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel, aleluia. Sinto a graça de Deus tão grande. Sinto uma unção tão grande. Um bálsamo de Deus tão grande. Aleluia. Porque na verdade, meus amados, nós caminhamos neste bálsamo. Nós caminhamos nesta unção. Aleluia. 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 Yaman de comanás, chamandarabassuia. Louvaste aman de comandarabá. Aleluia. A bondade de Deus, o favor de Deus. Pena que poucos são aqueles que vão entender e compreender o que é a bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem delongas, já falei que eu necessito de Bíblias. Se você sentir de ofertar no ministério, me chama no privado e nós vamos saber como faz. Você que tem sido uma bênção na minha vida, no nosso ministério, continue sendo bênção. 12 dias por 12 meses, nós continuamos, aleluia, o movimento. Aqui os cadernos de oração e nós vamos continuar orando, aliás, por você que fez a campanha 12 dias por 12 meses, lá no mês de janeiro. Foram 12 dias de jejum por 12 dias de bênção. E eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel. Deus ama e Deus ama. E você vai entender isso nesta palavra desta noite. Amém? Vamos à palavra de Deus. Você pode aí, aleluia, abrir a tua Bíblia. Aleluia, São João capítulo 14. Aleluia. Jesus promete voltar. Eu quero ler com você São João capítulo 14. Aleluia. Verso 1 e verso 6. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6, o Senhor Deus, ou seja, o Senhor Jesus, está respondendo a Tomé, dizendo, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão
senão por mim. Meus amados irmãos, aleluias, com esta palavra nós abrimos, aleluias, este momento desta sexta-feira. Que o amado Espírito Santo, aleluias, vá de encontro à sua vida, irmã Maria Fel, irmã Marilda Santana. Deus abençoe a cidade de Cruz Alta, Deus abençoe, aleluias, aí a cidade de Charqueada, na vida da irmã Marilda. Meus queridos, um amor que vale a pena, aleluias, o amor do Senhor Jesus, este sim vale a pena, aleluias, o amor, aleluias, que vale a pena, aleluias. Eu venho há dias falando da bondade de Deus, um Deus que, aleluias, é apaixonado por vidas, por almas, aleluias, e eu quero repartir com você então, aleluias, tremendamente o amor que vale a pena. Vamos então a 1 Coríntios, aleluia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu poderia parar aqui. Jesus, ele é o caminho com Jesus, aleluia, ele é perfeito, ele é agradável. O caminho, aleluia, com Jesus, ele conduz a vida e a salvação. O caminho com Jesus leva à vida eterna, aleluia. O caminho com Jesus é a melhor, aleluia, escolha que nós podemos fazer, aleluia. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade é aquilo que te conduz durante a tua caminhada. A verdade, ela te gera favores, a verdade, ela te gera bênçãos, porque aquele que caminha na verdade, caminha com Jesus. Aquele que caminha com a verdade, caminha com o Criador de todas as coisas. Aquele que caminha na verdade, ele não se perde. Aquele que anda na verdade, aleluia, ele anda, aleluia, à luz da verdadeira, aleluia, religião que salva, que é Jesus, porque nós não servimos a uma placa, a um nome, mas sim o precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, aleluia, a vida, aleluia, foi ele que nos deu, nos outorgou durante esta caminhada. Nós não sabemos se amanhã amanheceremos vivos ou não, aleluia, mas uma coisa é certa, aleluia, se nós partirmos daqui, com ele viveremos, com ele reinaremos, aleluia. Somente ele pode nos dar a vida eterna, a salvação. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós não passarmos por ele, se nós não caminharmos com ele, não tem. E o exemplo está aqui na Bíblia Sagrada, um exemplo de amor, de bondade, de, aleluia, de geração, de benignidade, aleluia, de mansidão, de temperança. Por isso eu quero convidar você a nós lermos, aleluia, 1 Coríntios capítulo 13, e eu quero ler 4 versículos com você, aleluia, que é a única parte na Bíblia, aleluia, que fala de um amor imenso. Está escrito aqui, amor, aleluias. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 fala, aleluias, o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, aleluias, não se importa com indecência, aleluias, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, aleluias, não se irrita, aleluias, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não se alegra com a injustiça, aleluia, mas regozija-se com a verdade, aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alamandarabassuricandarabaxeias. Oh glória, o amor nunca falha, as profecias cessarão, as línguas desaparecerão e o conhecimento passará. Chegou aqui também Sargento Cândido Juarez Lima, também foi meu discípulo, hoje, aleluia, está aí na cidade de Espumoso, Soledade, aleluia, foi nosso discípulo por longo tempo, homem de valor. Deus abençoe o senhor Sargento Cândido, aleluias. Queridos, aleluias, o verso 4 fala que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Eu olhando para esses versículos, aleluias, eu tenho que olhar para um Deus tão grande, aleluias, que ele teve paciência comigo, teve paciência com você, um Deus que olhou para os teus pecados,
um Deus que olhou para você e não tinha nada de bom, mas ele se apaixonou tanto por você e por mim. Esse Deus que se apaixona por aquilo que não presta, por aquilo que não tem vida, por aquilo que não é. Aleluias. Deus é paciente com esta rebeldia. Deus é pastor, Deus é paciente. Aleluias, com esse que diz: eu não vou servir, eu não quero servir, eu não vou fazer. Mas Deus é paciente. Deus é paciente com este alcoólatra, com este perdido, com esta perdida. Deus é paciente. Aleluias. Que graças a Deus, que a igreja é lotada de ex-drogados, de ex-bêbados, de ex-bandidos, de ex-isso e ex-aquilo. Mas louvado seja Deus, porque Deus é campeão para pegar o que não presta e fazer prestar. Aleluias. O amor de Deus, ele é benigno. O amor de Deus, ele é paciente. E a paciência, muitos dos dias nós temos que trabalhar. Sabemos esperar no Senhor, continuarmos orando. Eu tenho alguns amigos que me dizem: aleluia, irmão Antônio, como é que o senhor consegue acreditar que aquele triste vai prestar, que aquela triste vai dar certo? Eu creio que o amado Espírito Santo de Deus ainda convence. Eu creio que o amado Espírito Santo ainda trabalha, trata. Aleluias, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu não quero ser um grande pregador e ir para o inferno. Eu não quero ser um grande orador e ir para o inferno. Eu não quero pregar para multidões e ir para o inferno. Não, meus queridos e amados, eu quero somente ser um transportador da palavra da verdade, um transportador do amor do Senhor Jesus, este amor que está impregnado ao meu coração, este amor que me faz chorar por os perdidos, este amor que me faz me derramar em lágrimas todos os dias, aleluias, por este povo, aleluias, que está aí na escuridão, em trevas. Louvado seja Deus, que nós possamos resgatar alguns de lá e trazer para a verdadeira luz. Quero mandar uma saudação à nossa irmã Mencar Margarine, nossa irmã Maria de Fátima também, lá na cidade de Condor. Quero mandar uma saudação à nossa Mariane Martins. Irmã, Deus abençoe a senhora e toda a família. Louvado seja Deus. É este amor que nos faz chegarmos mais perto de ti. É este amor que me leva à tua casa. É este amor que me leva a andar de cidade em cidade, aleluia, falando que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Quando nós olhamos para a vida passada, nós entendemos e compreendemos que Cristo é maravilhoso. Quando você quer saber de amor, eu olho para a paciência de Deus. Aleluias. Neemias, capítulo de número 9, versículo 7. Aleluia. Um Deus clemente, um Deus piedoso, um Deus amoroso. Neemias faz uma oração, aleluia, tremenda a Deus. Vamos dar uma olhada no que Neemias fala. Aleluia. Neemias, capítulo 9, versículo de número 17, fala assim: recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Fizeram-se obstinados e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, não os desamparaste. Grande em bondade. Olha o que, aleluia, Neemias fala. Neemias capítulo 9, versículo 17. Pega a caneta, pega um papelzinho, vai anotando depois como a Bíblia. Aleluia, porque a Bíblia, ela vai alimentando o Espírito Santo de Deus, vai tomando conta da tua entranha e você vai exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Este versículo que eu estou lendo aqui: mas tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, não os desamparaste. Nos fala da dureza, do embotamento, aleluias, do povo ali quando, aleluia, Moisés estava lá em cima, aleluia, eles levantaram o Arão, fizeram mandar fazer um bezerro. Vamos resta a leitura aqui, vamos resta a leitura. Ainda quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, ou quando cometeram grandes blasfêmias, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto, pelas multidões das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles, nem de dia para os guiar pelo caminho, nem coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde havia de ir. Nunca os abandonou no deserto. Deste o teu bom Espírito para os ensinar. Olha só a palavra:
deste o teu bom espírito, aleluia, para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhe deste na sua sede. Por 40 anos o sustentaste no deserto, não lhe faltou coisa alguma, as suas vestes não se envelheceram, nem se incharam os seus pés. Neemias está trazendo aqui a bondade de Deus, um Deus perdoador, um Deus clemente, um Deus misericordioso, tardio em irar e grande em bondade, que não desamparou aquele povo naquele tempo. É este Deus maravilhoso que eu estou falando, é esse Deus lindo que eu estou falando, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus não quer que ninguém se perca. Aleluias! Nós, como evangelista, muitos anos dentro de hospitais, aleluias, de chegar lá naquele homem tudo torto, eu tive o privilégio de orar por muitos. Nunca me esqueço, certa feita, eu passei uma semana entrando num quarto de hospital, aonde estava ali acamado enfermo, o coveiro da cidade, o vendedor de caixão da cidade, o homem que fazia a necropsia, aleluias, nas pessoas que morriam, aleluias, todo mundo portava medo daquele homem, aleluias, era Darcy o seu nome, aleluias, e eu cheguei para ele, um homem importante na cidade, de uma família tradicional, de uma das maiores funerárias que até hoje tem, aleluias, na minha cidade, e eu cheguei, olhei para o Darcy, e olhei para eles, querido, você é católico, eu sou católico, Jesus te ama, e eu queria falar de Jesus para você, e falamos de Jesus, um dia, 2 dias, 3 dias, aleluias, uma semana inteira, e Darcy ali confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluias. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que toda boca que confessar que o Senhor Jesus é o Senhor será salvo, aleluia. E ali ele proferiu, aleluias, antes de morrer, aleluias, ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim sucessivamente, quantos e quantos, na hora da morte, o Senhor me deu eles. Certa feita, eu vinha de um jejum abençoado de 5 dias, aleluias, lá no interior da minha cidade, nós estávamos numa das igrejas da Assembleia de Deus da região de Ibirapuitã, aleluias, e nós ali, aleluias, glorificando a Deus, eu e mais 4 irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim de longe, lá no interiorzão, com aquelas malas de louco, aleluia, que vai para lá e para cá, aleluia, aquele cavaleiro antigo. Eu vi aquele homem caminhando, era um bêbado lá do interior muito conhecido, aleluia, seu Chico, aleluias, e eu vou ali olhando para aquele homem de longe, eu digo, Deus, me dá aquela alma, aleluia, me dá aquela alma, me dá aquela alma, oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, lembrando que o Manás Mandarabassúria, aleluias, viemos num jejum abençoado de 5 dias, lá naquela capela, 5 dias ali, consagrando ao Deus, tomando somente uns goles de água, aleluias, e Deus dando graça a mim e aos meus amados, aleluias. Naquela outra semana, Senhor Deus me dá um toque no coração e me leva ao hospital, porque missionário, ele anda atrás de doente, ele anda atrás de pessoas que não têm dinheiro, ele anda atrás de pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de ouvir uma palavra de amor, aleluias. E ali se fomos, louvado seja Deus, e chegando naquele hospital, aleluias, entrei num dos quartos que eu mais amava, aonde cabia 10 pessoas, 10 homens, aleluias, e cheguei num dos quartos, num daquelas camas, tinha um homem virado para o canto, e perguntei, quem é esse? Esse é o seu Francisco, lá de tal parte, assim, assim, e eu fui virando meu amigo, quando eu vi, era aquele cidadão, tal qual eu tinha pedido para Deus, aleluia, perguntei para ele, posso orar pelo senhor, meu amigo? E ele disse, pode sim, eu preciso. Mal e porcamente ele podia falar, o câncer tinha tomado conta da garganta dele, aleluias, Lamandarabassurianda, e por 10 dias consecutivos, eu fui àquele quarto, aquele homem aceitou Jesus, aleluias, chegava 1h30 da tarde, ele dizia, que coisa boa que tu veio, meu amigo, que coisa boa ouvir a tua fala, que coisa boa olhar para o teu rosto, que coisa boa receber a tua oração, que coisa boa, aleluia, está com você, meu amado irmão, aleluia, mandarabagai, aleluias, louvado seja Deus. No 10º dia, o Senhor Deus recolheu o irmão Chico, aleluia, o recalabandarabaçu,
Alabassúria. É para isso que o evangelista serve, é para isto que o missionário serve. Esse tipo de missionário que anda pulando e sapateando por dentro da igreja, para mim não serve, porque a verdadeira missão está, aleluia, na rua, é nas cadeias, nos presídios, é no centro de trabalho de recuperação, é nos hospitais psiquiátricos, é nos hospitais, é na rua, aleluia. A igreja, aleluia, é o centro hospitalar para aquele doente que nós vamos trazendo e alcançando para o pastor local cuidar. Alamandarabagasurimicandarabasúria. Verdadeiro culto de missão está na rua, aleluia. Nós preparamos missionários, nós levantamos missionários, e eu estou pedindo a Deus 1000 Bíblias, 10 homens, 1000 almas para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Certa vez eu já fiz isso sozinho, e agora vou fazer, meus amados irmãos, com a tua ajuda, com a tua oferta, para nós adquirirmos as 1000 Bíblias. Estamos orando. Se você não pode ofertar, ore pelo pastor Antônio. Senhor, envia 1000 Bíblias para ele, envia 1000 Bíblias para ele, Pai, envia 1000 almas para ele, envia 1000 almas para ele, aleluias, porque eu não vou ganhar sozinho. Cada cidade que Deus me der, eu vou levantar, aleluias, um missionário, e esse missionário, junto comigo, vamos levantar 100 vidas para o Senhor Jesus, aleluias. O recandarabagai de cantas labrassúria. Esta é a função, meus amados irmãos, e aqui nós vimos um Deus, aleluias, louvado seja Deus, que é perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, e não os desampara, aleluia. Isto foi lá no tempo de Neemias. Agora vamos voltar ao amor de Paulo, ao tempo de Paulo, à história de Paulo, aleluias, louvado seja Deus. E eu pego somente esses 4 versículos. O amor, ele é paciente, a paciência, ela gera, você vai ter que orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quem sabe por este filho, por esta filha, quem sabe por este amigo, por este vizinho, quem sabe por este chefe de trabalho, quem sabe por esse colega de trabalho. Continua orando, continua de joelho, derramando as tuas lágrimas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Aleluia. Eu fiz aqui um jornal, aleluia, mas eu quero dizer para você que o mais importante, aleluia, não é o jornal, mas sim Deus. Aleluia. A bondade no lar, a bondade na igreja, a bondade em público, a bondade com os teus inimigos. Lendo a Bíblia, aleluia, eu me apaixono quando a situação é, aleluia, aquilo que não presta. Certa noite, aleluia, Jesus é convidado em um casamento. Eu anotei aqui, aleluia, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Imagine só, aleluia, o trabalho social. O povo errou na conta. Jesus, por exemplo, ele vai até a festa. Jesus não vai só ele e Maria, sua mãe. Não, Jesus vai com uma cambada, vai com uma galera, vai com uma tropa. Vamos usar este verbo, aleluia. Aonde Jesus chegava, ele levava 12, mas os seus irmãos davam uns 15, 16, aleluia. Mas as mulheres, olha, meus amados irmãos, passava de 20, e Jesus chega nesta festa, aleluias, e quando ele entra nesta festa, lá por meia da altura, faltou o vinho, faltou o melhor, aleluias, e ali Jesus faz uma ação social, ele transforma água em vinho, aleluia, alegrando o coração daquele casal que estava preocupado se teria o suficiente ou não, aleluias, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, olhando para esta palavra, eu vejo o trabalho social de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. De calabaço, de cantarabassúria, faltou vinho e o trabalho social chegou. Meus amados, olhando mais para frente, eu vou, aleluias, à casa de um homem chamado Zaqueu. Mas antes de chegar à casa de Zaqueu, há um reboliço na estrada, e é Jesus e a multidão, porque aonde Jesus está, há um movimento de amor, de cura, de libertação. Aonde Jesus está, o povo é abençoado. Aonde Jesus está, tem comida, tem água. Aonde Jesus está, tem vida, tem saúde. Aonde Jesus está, aleluia, ele abre um caminho, e ele está ali num barulhão no meio daquela rua, aleluia. E Zaqueu, o cobrador de imposto, o salafrário, o usurpador, um homem que não servia para muita coisa, a não ser para tirar do povo. Eu acredito que Zaqueu se tornou muito rico tirando do povo, mas vamos e vemos, aleluia, ele dá uma olhada, olha só o que o Espírito Santo de Deus faz. Zaqueu dá uma olhada em
quem é que está aí? É Jesus de Nazaré. Ah, é Jesus, ah, tá, mandarabassúria, é Jesus, então eu quero chegar mais perto desse Jesus, e a multidão não deixa, ele corre lá na frente e diz, ele vai passar por aqui, vamos olhar, aleluia. Eu só vi uma figueira braba uma vez, eu orava em certo local, há muitos anos atrás, e eu vi se gerar ali uma figueira, e ela está grande, foi a única que se gerou hoje, aleluia. O mato tomou conta, os arbustos tomaram conta, mas ela está lá firme, aleluia. E ali, meus amados irmãos, nós vimos que esse Zaqueu, ele corre e vai e trepa na figueira braba, e lá em cima ele fica sentado. A figueira braba era o quê? Era cheia de espinho, é aquela árvore que tem tetinha espinhosa, e ele se machucou tudo. Eu acredito que ele se machucou tudo, mas para ver Jesus, e como Jesus é Senhor e sabe tudo, sabe da tua história, sabe da tua necessidade, sabe da tua luta, sabe do teu amor, sabe da tua bondade, sabe da tua paciência, sabe da tua temperança, como Jesus te conhece. Jesus conhecia Zaqueu. O Senhor Jesus vai e passa por debaixo daquela árvore, e olhando para cima ele diz, Zaqueu, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa, aleluias. E o Senhor, cheio de amor, olhando para aquele pecador, aquele homem que não prestava para muita coisa, o Senhor Jesus chega e diz, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa, me convém pousar em tua casa, eu quero jantar contigo, eu quero tomar banho na tua casa, eu quero desfrutar de uma boa conversa. E xarabacantarabassudimai, etecandarabagai, jacandecomanassia, e Zaqueu, aleluia, recebe o Senhor Jesus na sua casa. A história você sabe, ele reparte, ele pega os seus bens, aleluia, e começa a dizer, vou restituir, vou dar, vou remandar a basura, vou restituir, vou abençoar, vou devolver, aleluia, 4 vezes mais tudo que tirei do povo, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, que grandeza, que maravilha, que beleza, aleluia, a seremanda a basura, este amor do Senhor Jesus. É por isso que Paulo fala, aleluia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho que prego, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, como diz o meu discípulo irmão Jair, aleluia, nós precisamos, aleluia, repartir, aleluia, a oração, a palavra, o amor de Cristo. Nós precisamos, de Deus nos bota por aqui para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, aleluia, abençoar a tua família. Você tem abençoado alguém? Você tem orado por alguém? Você tem chorado por alguém? Aleluia. Você tem visitado um doente? Você tem visitado uma pessoa necessitada? Você tem abençoado a mesa de alguém que está passando necessidade? Você tem abençoado alguém que está passando frio, que está passando fome ou sede? Você está fazendo algo, aleluia, faça algo que agrade a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Oh, Jesus amado, este era Zaqueu, e este era o meu Jesus. Seguindo para frente, aleluias, Jesus está indo à casa do prefeito de uma cidade aonde uma menina está morta, aleluias, e na caminhada a multidão vai apertando ele. Irmã Neuci, Deus abençoe a senhora e toda a turma aí na cidade de Caçador, ao irmão Tiago, enfim, Deus abençoe a todos os irmãos que tive o privilégio aí em Caçador de estar com os irmãos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa missão, aleluias, continua sendo, irmã, estivemos na sua casa, aleluia, também jantamos lá, foi um privilégio ter estado com vocês. Eu quero dizer assim, aleluia, é espalhar fogo em meio a uma geração que precisa sair do sono, despertar do sono, acordar do sono, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus está indo, aleluia, à casa de um prefeito local para orar por uma filha que tinha morrido, aleluia, louvado seja Deus. Mas no meio daquela caminhada, ali se encontra uma senhora que havia 12 anos estava com um fluxo de sangue. A mulher era rica, a mulher tinha posses, a mulher perdeu tudo, ficou sem nada, aleluias, a mulher perdeu tudo, não sobrou nada, e ainda não podia ficar no meio do povo, aleluia, porque era problemática, havia uma situação e todo mundo a conhecia, mas ela vai por entre a multidão e simplesmente ela toca nas vestes do Senhor. Mas o meu Jesus, que sabia da situação,
irmão que sabia do problema, aleluias, ele vai e olha para trás, alguém me tocou, e aquela mulher, ela tem que confessar, ela tem que falar, fui eu, Senhor, e ela conta o problema, e ele se esquece da mulher, da filha do prefeito, e para ouvir a situação, aleluia. E na Bíblia nós encontramos a única palavra, a bondade de Deus, alemanda rabagai de canta labassúria, a bondade de Deus, aleluias, remanda rabassúria, a palavra de Deus, olha só, bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele chama ela de filha e diz, bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, aleluias. A mulher gastou tudo, aleluias, não tinha mais nada, mas ele vai e olha para a fé, aleluia, da mulher e diz, bom ânimo, é a única vez na Bíblia que Jesus fala, bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, aleluias, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Vamos achar um fundo aqui para ficar melhor, aleluias, louvado seja Deus, mandarabassu de cantarabassúria. Jesus é bom com os avarentos, Jesus é bom com os enfermos, Ele é bom conosco, porque Ele é o quê? Ele é paciente. Sabe aquele avarento triste? Sabe aquele mão de vaca? Sabe aquele maldizente? Jesus é paciente com ele. Além de nós também temos que ser. Aleluia. Se nós queremos morar no céu, nós temos que ter paciência com aquele que não acredita na tua fé, com aquele que zomba da tua fé, que é aquele que zomba da tua crença em Cristo Jesus. Aleluia. Daquele que te chama de louco, de fanático. Nós temos que ser paciente, porque Jesus ama ele. Sabe esse prefeito, bandido e ladrão na tua cidade? Jesus ama ele. Passe a orar por ele, passe a interceder por ele. Sabe esse vereador, ladrão, bandido na tua cidade? Comece a orar por ele, para que ele venha se tornar um homem bom, porque Zaqueu era tudo que não prestava, mas Jesus foi à casa de Zaqueu, aleluia. Isto me faz lembrar, quando eu olho a mulher do fluxo de sangue, aleluia, há muitos anos atrás, aleluia, estava eu passeando lá no Ministério Restauração, do nosso amigo pastor Humberto Schmidt, aleluia, ali quando separou-se a Assembleia de Deus e foi fundada a Restauração, aleluia, e ali nós fomos, e eu fui visitar uma irmã, aleluia, esta mulher, quando entramos naquela casa escura, fechada, a morte tem cheiro, a morte tem um cheiro, ela fede, a morte, ela fede, ela impregna na casa, na vida, nas pessoas. Olhamos num sofá, aquela mulher seca, aleluia, parecia um pavio, sequinha, sequinha, sequinha. A AIDS estava matando, o HIV estava matando aquela senhora, aleluia. E eu perguntei o que houve e o pastor me contou, aleluia. E eu disse, era uma terça-feira, eu olhei para aquela mulher e disse, em nome do Senhor Jesus, levanta deste lemandarabasúria, deste leito aí, a morte vai sair. Oramos uma oração de guerra para a morte sair daquela casa, e digo, morte, findados estão os teus dias sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta mulher, sai desse lugar, e a morte teve que sair. E eu disse para aquela mulher, espera a senhora, quinta-feira no culto, a igreja era próxima, e eu disse, quinta-feira, quero levar batendo palma e dando glória a Deus, aleluia. Dito e feito, meus amados irmãos, aquela mulher ganhou vida, ganhou ânimo, e na quinta-feira, quando eu chego no culto, que eu dou uma olhada assim, eu vejo aquela senhora, oh, louvado seja Deus, e ela estava ali de pé, batendo palma, o seu rosto estava diferente, aleluias, louvado seja Deus. E naquela noite manifestou-se uma dessas senhoras que são, aleluias, são mulheres querendo ser homem, é umas coisas assim, sabe, aleluias, louvado seja Deus. E aquela senhora lá, se era macumbeira, feiticeira, sabe o que era, manifestou-se um demônio horrível, a igreja inteira correu para fora, irmãos, aleluia, e ficamos só eu e aquela irmã magrinha, e aquela irmã com as mãos estendidas, orando comigo, expulsamos o demônio daquela mulher, aleluia, que ali era o que? Tipo um sapatão, uma coisa assim, sei lá, eu não sei dizer o nome disso, aleluia, louvado seja, expulsamos os capetas ali, aleluia, e aumentamos a nossa fé. 3 dias depois a irmã baixou ao hospital, ela ficou 10 dias hospitalizada, aleluia, e eu fui 10 dias no hospital, 2 horas da tarde, orar por ela, aleluia. No 10º dia, o rosto daquela mulher brilhava, a presença de Deus voltou, a morte tinha saído, aleluia, Deus tocou no sangue dela, Deus purificou o sangue
dela. Deus deu nova vida para aquela senhora, aleluia, e ela foi, aleluia, levantada. Antes de eu sair daquele quarto do hospital, ela disse: não vai orar por mim, pastor? Eu digo: não, hoje você vai me abençoar, hoje você vai orar pelo pastor, aleluia. E eu saí dali grandemente abençoado por Deus, aleluia, através da vida daquela irmã. Paste cantarabassúria, aquela irmã, por muitos anos pregou o evangelho, por muitos anos, aleluia, ela pregou o evangelho, aleluia, casou-se, teve família, foi feliz, morreu num acidente, irmão Jair, aí próximo da sua casa, aí no trevo, na entrada para o Mormaço, aleluia, já faz muitos anos, aleluia, esse acontecimento, mas ela teve o privilégio de retornar a uma vida ativa e ser uma pregadora do evangelho de Cristo, curada, transformada e abençoada, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a bondade de Deus, ela não nos desampara, a bondade de Deus não nos deixa só, a bondade de Deus, irmão Paulo Buchardi, aí em Caxias do Sul, ela não nos abandona, a bondade de Deus não abandona Mariângela, a bondade de Deus, o favor de Deus, eles estão conosco, mas tudo que nós temos que fazer é andar no caminho, é crer na verdade e saber que Ele é a vida, aleluia. Nós temos que entrar na paciência, na temperança, no verdadeiro amor, o verdadeiro amor de Cristo, aleluia. Ele é o quê? Ele não se importa com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece, não se inveja, aleluia, porque você tem que ler a palavra de Deus. A falta de amor levou os irmãos de José, aleluia, a inveja, o ciúme, aleluia, porque o ciúme é duro como a sepultura, é duro como a morte, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O ciúme levou os irmãos de José, aleluia, o sonhador, a jogarem ele num poço, a intentarem de matá-lo e a venderem como escravo, aleluia. Mas o projeto de Deus na vida de José era maior. O ciúme, a inveja não pôde deter o projeto de Deus. Se Deus tem um projeto na tua vida, Deus vai cumprir. Se Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai concluir. Se Deus tem uma chamada para a tua vida, Ele vai fazer. Tão somente creia, tão somente acredite. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós nem começamos a mensagem e lá se vão as horas. Aleluia, labrasto que me clama, arrebecarabagai, oh glória a Deus. Vamos, aleluia, ao Salmo de número 63, Salmos de número 63, e o versículo de número 3, olha só a bondade de Deus. Salmo, quando Davi estava no deserto, quando Davi estava em luta, quando Davi estava em prova, é o que muito crente até hoje anda. Faz 100 anos que está na igreja e vive na prova, e vive na luta. Eu não consigo entender. Eu confesso que eu não consigo entender esses crentes que já fazem 100 anos, aleluia, que estão na igreja e ainda continuam, mas faz parte, né, irmão? Aleluia. Um salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Olha a palavra de Davi, Salmo 63, aleluia. Olha só o que ele fala. Vamos ler o verso primeiro. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Tem que buscar ansiosamente, aleluia. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito. Ô glória, em terra seca e cansada, aonde não há água, o meu corpo te deseja muito. A terra era seca, a luta era grande, o problema era grande. Aleluias, aleluias, aleluia. Quando a luta é grande, nós temos que desejar Deus, querer Deus, andar com Deus. E quando passa a luta, nós queremos mais de Deus. Aleluias, louvado seja. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Quantos têm visto o poder e a glória no santuário de Deus? Aí você sai daqui, vai lá no Salmo de número 24. Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro, que não carrega a vaidade, mas que sabe amar, que sabe amar, que sabe amar, que sabe amar. O amor é benigno, o amor é bondoso, o amor, aleluia,
aleluias, o amor é tudo, aleluias, amar sem deixar de amar, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, aleluias, e eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, aleluias, e a minha boca te louvará com alegres lábios, aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus? Glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus. Se eu fosse você, aí na tua casa, desamarra as mãos, dá um salto para cima, glorifica, exalta, bendiga o nome santo de Jesus. Não se envergonhe, irmãos, aleluia. Eu estou aqui no nosso apartamento, tem vizinho para cá, vizinho para lá, e eu não estou preocupado, aleluia. O meu negócio é dar glória a Deus, o meu negócio é abençoar minha vizinhança, o meu negócio é abençoar os vizinhos da direita, da esquerda, abençoar o meu quarteirão, aleluia, abençoar que não haja roubo, que não haja assalto, que não haja homicídio, que não haja suicídio. Começa a abençoar a tua vizinhança. Tem um macumbeiro aí, vai botando na oração, pede pro anjo de Deus botar esse macumbeiro de joelho e ele gritar por Jesus, aí ele clamar por Jesus, os demônios vão atordoar ele, mas ele vai gritar por Jesus, ele vai clamar por Jesus, ele vai pedir por Jesus, aleluias, lamandarabasúria. É desta forma que eu creio, é desta forma que eu acredito, aleluia. Vamos falando da bondade de Deus, vamos falando da bondade de Deus, aleluia. Abençoou uma mulher que sofria, abençoou um cobrador de imposto, um ladrão, um avarento, ele abençoou, aleluia, uma grande festa, aleluia. Recalabasturimi cantarabassurianda. Vamos dar uma saída, aleluia. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a bondade, Jesus é o favor, aleluia. Eu me apaixono pela Bíblia, porque a Bíblia, aleluia, é a boca de Deus em favor de nós outros. Uma saudação, irmão Vilmar Gomes, aí na cidade de Marau, aleluia. Leplassurianda, arabassúria, oh glória a Deus, anderabassurianda, para mim poder ler este capítulo 7 de Lucas 7, aleluia, Lucas 7, versículo de número 36 ao 47, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 37, mas antes de nós ler este versículo, eu preciso falar de Mateus 11, 28, vinde a mim todo cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todo aquele cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, aleluia. Olha só, aleluia. Mateus capítulo 7 fala sobre uma pecadora, aleluia. Olha só o que diz a leitura, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, aleluia. Recatarabassurianda, oh glória, convidou-lhe um dos fariseus. Olha só o fariseu não é nosso inimigo, eu anotei aqui, aleluia, do outro lado aqui, aleluia. Eu fiz um batalhão de conversa aqui, aleluia. Meus amados, aleluia. O fariseu, o que dizer dos fariseus? Eles não eram maus, eles não eram assassinos, eles não eram criminosos. Sabe o que os fariseus eram? Os fariseus eram pastores, eram mestres da lei, eram colegas. Os fariseus somente entregaram Jesus, por quê? Por causa da inveja, por causa do ciúme. O ciúme é uma doença, a inveja é uma doença, o olho grande é uma doença, aleluia. Então, meus queridos, aleluia, havia, aleluia, uma grande rivalidade por ciúme dos fariseus. E aqui a Bíblia fala em Lucas capítulo 7, versículo 36, convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Parece que o nome desse homem era Simão. E entrando na casa do fariseu, aleluia, entrando na casa do fariseu, aleluia, aleluia, Jesus tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, olha só, e certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que eles, eu não sei o que ela era, a Bíblia só fala que era uma pecadora, poderia ser uma prostituta, podia ser qualquer coisa, aleluia, mas era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, aleluia, e estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava com suas lágrimas, então os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava e ungia com perfume. Imagine a poeiraça que era, aleluia, ali caminhar, e ela estava ali com as suas lágrimas, com o seu choro, lavando os pés do Senhor Jesus, aleluia, e enxugava com os seus próprios cabelos. O que a Bíblia fala é lindo e é tremendo, aleluia. Vinde a mim,
mim, todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aleluia, lamandarabasúria. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia qual é a mulher que tocou nele, pois é uma pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Aleluia. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amava mais? O amara mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Aleluias. Então voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar meus pés. Olha só, aleluias, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só a palavra de Deus, aleluia. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só o amor desta mulher, aleluia, que entra e vai aos pés do Senhor Jesus, lavar os pés com lágrimas, aleluia. É por isso que quando nós dobramos os joelhos aqui, irmã Rejane Brum, nós choramos. É por isso que quando nós dobramos os nossos joelhos, nós nos humilhamos na presença de Deus. Rios de lágrimas correm dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque os homens não guardam a lei de Deus, as pessoas são desobedientes, não querem saber de Deus, mas nós continuamos insistindo para que a misericórdia do Senhor alcance essas vidas, aleluia, para que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas. Meus queridos e amados irmãos, que exemplo nós vimos aqui, aleluias, esta mulher, aleluias, louvaste a mandarabassúria, louvado seja Deus. Se você quer saber mais sobre os fariseus, aleluia, sobre como eles, aleluia, se infiltraram para matar Jesus, você vai ali a Mateus capítulo 27, do 1 ao 6. Vamos ler só os primeiros versículos, aleluia, Mateus capítulo 27, aleluia, louvado seja Deus, versículo 1 ao 6. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos ver esta gente que eram pastores, que eram mestres, que eram gente grande. Vamos dar uma olhada. De manhã, mandarabassúria, Mateus, capítulo de número 27. De manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram matar Jesus. Decidiram matar Jesus. Aleluias. Por quê? Por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa das contendas. Aleluias. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe-lhe arrependimento, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos. Aleluias. Dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Traí sangue inocente. Aleluias, louvado seja Deus. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata e retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, pegando as moedas de prata, disseram: não é permitido colocar no cofre além das ofertas, pois é preço de sangue. Aleluia. Meus amados, seguindo para frente um pouco a palavra de Deus, lá no versículo 12, aleluias, acusado pelo principal sacerdote e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Aleluias, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E lá no verso 18, aleluias, está escrito assim: pois sabia que havia inveja, e por inveja o haviam entregado. Então, eu não vou ler todo o capítulo 27, para não roubar o tempo, mas o capítulo 27 fala que foi os fariseus, os saduceus, os essênios, essa gente que ali, aleluia, entregaram o Senhor Jesus por inveja e por ciúme. O versículo 18 fala: foi por inveja
inveja o haviam entregado, porque Jesus, por onde passava, curava. Aonde Jesus passou, ele curou, ele libertou, ele transformou, ele deu vida, ele mostrou o caminho. Aleluia, Jesus, ele continua fazendo a mesma coisa, dando vida a quem não tem vida. Por isso eu falo, meu amado irmão, continua firme na tua caminhada, não largue a tua cruz, continua buscando, aleluia, este amor, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 13, aonde fala que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, o amor não se porta com inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, aleluia, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor então, aleluias, o le mandará basura, se regozija com a verdade, se alegra com a verdade, porque a verdade ainda é Jesus, é este Jesus. Eu não consigo ver um povo morto, um povo, aleluia, apagado, um povo, aleluia, que anda de qualquer jeito, não, meus amados. Jesus nos fez alegre, Jesus nos faz divertido, e Jesus nos manda, aleluia, sermos um só no Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só amor, uma só esperança, aleluia, a volta de Jesus. Eu quero te ver no céu, porque é para lá que eu vou. Eu prego arrependimento, eu digo para você, larga os teus pecados, larga as tuas manias, larga os teus erros. Sabe esse marido torto dentro de casa? Ame ele mais e mais, ore mais, derrame lágrimas, porque Jesus pode mudar esse torto. Sabe essa esposa defeituosa, problemática? Jesus pode mudar, Jesus pode mudar, aleluia. Jesus é o dono, Jesus é o caminho, aleluias, louvado seja Deus. Meus queridos e amados, aleluias, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, e nós temos visto aqui, aleluias. Vamos mais um pouquinho, já para nós estarmos orando, vamos aos Salmos de número 107, Salmos de número 107, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, aleluias. Labrasto que me clama, versículo de número 43, aleluias, Salmo 107, aleluias, louvado seja, Labrasto e me clama, alabasto que me clama, quem é sábio, versículo 43, Salmo 107, versículo 43, quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor. Olha só que coisa linda, aleluias, oh, louvado seja Deus. Aí o verso 1 diz, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, aleluia. E aí você pode sair aqui, quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor. Você vai no livro do profeta Jeremias, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 12, você vai ver, aleluia, o grande amor de Deus. Você vai a Daniel 12, 10, você vai ver o grande amor de Deus, e a Bíblia assim vai falando deste grande amor, aleluia. Deus é amor do início ao fim da palavra, aleluia. Mas Deus também é justo, Deus também é justiça, Ele é tardio em irar-se, aleluia. Eu botei aqui, Ele é tardio em se irar, aleluia. Deus, Ele é clemente, Ele é grande, Ele é misericordioso, é tardio em irar-se. Foi o que Neemias falou em Neemias 9, versículo 17. Ele é tardio em se irar, mas quando se ira, Ele não tem o culpado por inocente. Aleluias. A Bíblia não é um livro só de bondade, mas é um livro de correção. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes, nós fomos condenados à morte, nós fomos condenados ao inferno, mas pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem ali no mesmo capítulo 27, aleluia, de Mateus, ele vem bradando na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, clama sabatani, aleluia. Esse mesmo Cristo, aleluia, que ali clamou, aleluia, foi o que deu a sua vida, o seu amor por nós, foi dando a sua vida por amor de nós, que não éramos merecedores, mas hoje somos a menina dos olhos de Deus. Continue você que é crente, orando, jejuando, clamando, não cesse
esquece, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Aleluia, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia, meus amados irmãos, a verdadeira bênção, a porta aberta, continua sendo Jesus. Quando eu vou num culto e falam do culto da porta aberta, aleluia, eu creio que Jesus está lá, porque Jesus fala em São João capítulo 10, aleluia, aonde Jesus diz que ele é o bom pastor. No versículo 7, ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta, todo aquele que entrar em mim, aleluia, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da bênção, a porta da vitória, a porta da conquista, a porta da saúde, a porta da bondade, do amor, continua sendo este Jesus. Eu tenho certeza que esta noite, aleluia, Jesus vai falar contigo, Jesus vai tocar no teu íntimo, pelo amado Espírito Santo, aleluia. Vinde, 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 vinde a mim, todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, aleluia. Ramandarabagai de canta labassúria, etalabasturimi canta labassúria, lebrassurimi clama nácia. Que coisa linda, que coisa linda, aleluia. Vamos falar mais um minuto de amor. Lucas capítulo de número 6, aleluia. Lucas capítulo de número 6, aleluias, louvado seja Deus, versículo de número 27 e 28, vamos falar mais um minuto de amor, aleluias, louvado seja Deus. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, a nova lei do amor. Eu, porém, vos digo, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos. É difícil amar aquele que te atira pedra, é difícil amar aquele que te prejudica, é difícil de amar aquele que te causou dor, é difícil aquele que te causou um transtorno na tua vida, mas a Bíblia diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isso aqui é a palavra de Jesus, aleluia. Eu, porém, vos digo a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam, orai por aqueles que vos caluniam. Eu oro por tanta gente que não gosta de mim, tanta gente que fala mal de mim, aleluia. Eu vou orando por eles, eu vou ver eles lá na glória, aleluia. Jesus amou eles, Jesus amou eles. Não se importe se falam mal de ti, se te caluniam, se te atiram em pedra. Pegue as pedras, faça um degrau. Aliás, faça como Jacó, faça um degrau, faça uma escada e veja a glória de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 32 diz: se amar os que vos amam, que recompensa terei? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Nós devemos amar mais e mais aquele que nos odeia, aquele que nos atira pedra, sabe? Aquele que não serve para muita coisa, aquele maldizente, aquele que merece o meu amor, o teu amor. Passe a orar por esta pessoa nesta madrugada. Sabe, esta pessoa que você tem ódio, essa pessoa que você detesta, mude a tua atitude e tu vai ver que brasas de fogo vão se alojar sobre a tua cabeça. A glória de Deus vai vir sobre a tua cabeça. Leplasto declama nácia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36, diz assim: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, emprestar sem nada esperar, aleluia, então será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, porque ele é benigno, porque ele é benigno, até para com os ingratos e com os maus. Deus é bom para aquele que não serve para muita coisa. Deus é bom, aleluias. Mateus fala: olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros do campo. É para olhar, aleluias. O recalabassuri andarabassúria. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Aleluia. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Aleluia. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aleluias. Meus amados irmãos, a Bíblia, aleluias, ela é um maná, a Bíblia é um maná. Você pode amanhã pegar esta mesma palavra, ela vai falar de um tom diferente. Um abraço ao Ezequiel Teixeira, músico também, aleluias.
do irmão que estava aqui agora há pouco. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Lá em General Câmara, os irmãos que são ali do louvor. Louvado seja Deus. Aleluias. Alamanda Arabassúria. Eu quero aqui, aleluias, confessar aos irmãos que eu tenho que, aleluias, dizer que eu não pude entrar, aleluias, o Recanda Arabassúria, quando Isaías 720, 730 ou 740 anos antes de Jesus vir, profetizava a vinda de Jesus. Para nós encerrar, aleluias, Isaías capítulo de número 7, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14, olha só o tamanho da profecia, o sinal de Jesus Cristo, o sinal de Jesus Cristo, aleluia, andará baixo de cantará baixo, irmão Natanael, é isso aí, a Deus abençoe, aleluia, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem engravidará e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, 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 Lamandarabassuri, Mandarabassúria, oh glória a Deus, manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, manteiga e mel, isso aqui é Jesus, isto aqui é Jesus, virando a folha, capítulo 9 do profeta Isaías, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, olha só que coisa linda, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, aleluia, alamanda arabassúria, o principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz, alamandarabai, demandarabassúria, é este o meu Deus, e eu convido você a desamarrar as mãos aí na tua casa, no seu setor de trabalho, no teu banheiro, aonde você está, dê um glória para o Senhor Jesus, exalte o nome de Jesus, bendiga o nome de Jesus, deixa Jesus, aleluias, o Emanuel invadir a tua casa, invadir a tua vida, invadir a tua família, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque fiel é o nosso Deus, aleluia, lamandarabassúria, que coisa linda, que coisa maravilhosa, ele, o conselheiro, o Deus forte, mexendo na Bíblia. Vamos pular mais um pouquinho, você vem comigo, e eu quero convidar você a se encher dos 7 Espíritos de Deus, Isaías capítulo 11, vamos à leitura, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, aleluia, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, Jesus, aleluia, e repousará sobre ele, aleluia, o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo, olha só, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, os 7 Espíritos de Deus estarão sobre a sua vida. Você é batizado no Espírito Santo, dá o lugar para ele, deixa ele, aqui não tem espírito de Zé Pilintra, tranca-rua, preto velho, nega velho, não tem nada nessas pragaiadas, o que tem aqui é, aleluia, a glória de Deus, a unção de Deus, o bálsamo de Deus, aleluia, louvado seja o meu Senhor, a demandar a subinácia, meus amados, não tem como nós destrinchar a Bíblia tudo numa noite só, mas eu prometo que segunda-feira, se Jesus não voltar para mim, se o Senhor não me arrebatar, se o Senhor não me levar, eu e minha esposa, aleluia, se nós não formos arrebatados, segunda-feira estaremos aqui, aleluia, porque a nossa função é espalhar o amor de Jesus, o amor é paciente, o amor é bondoso, aleluia, o amor não se ufana, alemandarabassuria, aleluia, lá no livro, aleluia, de Cantares, no capítulo 8, aleluia, no versículo 6, no versículo 6 você vai encontrar que o, aleluia, alemandarabasurianda, que o amor, aleluia, ele é duro como a morte e forte como a sepultura, aleluia, brasas de fogo, faísca, fogo, aleluia, e com fogo não se brinca, com fogo, olha só, o ciúme, a inveja, a contenda, a vanglória, é forte como fogo, é duro como fogo, é isso que eu quero dizer, olha só, a inveja, o ciúme, a contenda, a vanglória, aleluia, é como uma faísca, aonde tem inveja, é como uma faísca que vai pegando fogo, aleluia, a inveja
destrói, a inveja destrói, o ciúme destrói, a vanglória destrói, essas coisas destrói, mas aonde tem amor, o povo vive em graça, o povo vive em união, o povo vive debaixo da glória, o povo vive debaixo da bênção, o povo vive debaixo da unção, aleluia, alamandarabasúria. Por isso eu falo que os fariseus, eles não eram assassinos não, eles não eram criminosos, eles não eram bandidos, eles não eram ladrões, eles eram pastores, eles eram mestres, eles eram senhores da lei, doutores da lei, aleluia, mas eles mesmos, aleluia, por ciúme mataram o Senhor Jesus, aleluia. Meu querido, minha querida, eu quero orar com você, 8 horas, eu tenho mais uns 5 minutos ou 6 para mim orar, que está lá bassurianda, para orar com você. Bota a mão no teu coração, aleluia, que o amor de Jesus continue incendiando a tua alma, continue incendiando, aleluia, a tua vida, a tua casa, a tua família, que o amor de Jesus continue aquecendo a tua vida, aquecendo, curando das enfermidades, libertando dos maus costumes, libertando dos enganos, porque Jesus veio, Ele te ama como você é, cheio de defeito, cheio de problema, Ele quer te transformar, como transformou minha vida. Não é assim, meu amado Paulo Maninho? Aleluia, Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Vamos lá, eu não me enjoo de escutar aqui as fotos maior, aleluias, porque eu sinto a unção, o bálsamo de Deus na vida dela. Dá um lugar um minutinho, deixa Deus aplacar a tua alma. Se tamanda arabassúria, se tem que chorar, chore. Deixa o Espírito Santo mover as águas dentro de você. Aleluia. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mover as águas. Saramanda labrasto que me clama nagassuri mandarai. Riamar remedeva lavassui managai. Duipa labaste canta labassuri mandarabagai. Tu yamarabagarabagarabagalabassura mandarabagai. Duipa labaste remedeva isto que amandarabassúria. Duipa labaste canta labassuria marabagai. Tu rabalassira balassara balassura mandarai, aleluia. Não se envergonhe de falar em línguas, não se envergonhe de soltar os mistérios, irmão Paulo, Caetano, aleluia. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe suas viagens, aleluia. Continua sendo esse vaso cheio, dando lugar, chacoalhando tudo, aleluia. Lamandarabagá. Xarabacanta arabasto que me clama, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia. Nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor Jesus, pela vida de todos os irmãos que aqui chegaram, todos esses irmãos que entraram, meu Pai, para saber que Tu és o dono do amor, que Tu és o dono do amor, aleluia. Tu és o dono do amor, aleluia. Labrasto que me clama, Nácia, abençoa cada lar, cada casa, cada família, ó Deus, cada situação, Senhor, a pais que sofrem por seus filhos, a filho que sofre por causa dos seus pais, a netos que sofrem por causa dos seus pais, por causa dos seus avós, meu papai amado, atenta, meu Deus e meu Pai, para o clamor, para a oração desse filho, desta filha, ó meu Deus, quem sabe ele nem aprendeu a orar ainda, mas que o amado Espírito Santo o ensine, ó meu Deus, visita nesta noite todos os doentes, os enfermos, os acamados, visita nesta noite, meu Pai amado, as famílias daqueles que têm um ente querido preso, que está lá naquele presídio sofrendo, arrependido, meu papai amado, porque muitos estão lá clamando por um arrependimento, Senhor. Lamandarabasto de cantarabassúria, ajuda este povo, alcança esse povo, meu Pai, a chegar, meu papai, mais próximo de Ti, Senhor. Ó Deus, nesses hospitais psiquiátricos, Pai, quantos jovens, quantas pessoas, meu Pai, que foram indiciados pela droga e estão ali, meu Pai amado, em estado de loucura, em demência, meu Pai, outros tentando suicídio. Entra com a providência, meu Pai, nesta família, que eles possam descobrir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho a não ser pelo Senhor, que eles possam entrar dentro de uma igreja, e ali nessa igreja encontrar a verdade, ali dentro daquela igreja encontrar, aleluia, o caminho, ali dentro daquela igreja encontrar a vida, que é o Senhor Jesus. Meu Pai, eu abençoo aos meus pares, aos pastores, aleluia, aos evangelistas, aos missionários, que haja mais compromisso, que haja mais unidade, mais união, ó Deus,
que não venhamos nós a sermos fariseus, papai amado, que não venhamos nós conduzir o povo para o inferno, não, mas conduzimos para o céu, para o céu, para o céu de luz, aleluia, Andeovasnai, abençoa, abençoa, abençoa todas as famílias, esta irmã, este irmão que sofre de insônia, que ele passe a dormir, este irmão, esta irmã que está aí tomada, dopado pelos remédios, que parece mais um zumbi, que seja liberto, que seja liberto, que seja liberto, liberto pelo poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, esta pessoa desatinada no álcool, liberta ela, Jesus. Esta pessoa desatinada na bebida, na droga, liberta, liberta, liberta. Este homem que, Pai amado, que é um prostituto, meu papai amado, que é um homem imoral, Senhor, liberta ele é um pecador, ela é uma pecadora, liberta, 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 cura, transforma, Jesus querido. É a minha oração nesta noite, é a minha oração nesta noite, em favor deste povo. Levanta, arabassúria, faz a tua obra e abençoa grandemente, meu Pai, o meu estado de Santa Catarina, abençoa a minha cidade, Balneário Camboriú, abençoa a minha prefeita, abençoa, Senhor, o meu quadro administrativo dessa cidade, que eles não venham se corromper, que eles não venham se perder nesta maldição que é o dinheiro. Senhor, abençoa a minha cidade, meu papai amado, dá vida aos crentes, salva, liberta e transforma, e levanta homens e mulheres de valores, meu Pai, para fazer a diferença. Oro pelo amado Rio Grande, meu Pai, ó Deus, um dos piores estados brasileiros, meu Pai, aonde o diabo fez ninho, Senhor Jesus, mas o Senhor tem os teus fiéis, o Senhor tem os teus fiéis que oram pela madrugada, que jejuam e consagram para destruir as fortalezas do mal, para destruir as potestades, para destruir toda a obra do diabo. Manifestou-se o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Abençoa, abençoa, abençoa e abençoa grandemente todas as famílias que aqui têm entrado comigo por este meio desta live. Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam eles grandemente abençoados. Amém, amém e amém. E aquele irmão do copo d'água, se você botou o copo com água aí, vamos tomar junto dele e assim vamos nos fortalecer. Aleluia. Que beber desta água, rio de águas fluirão de dentro dele. Rios de água. Se encha do Espírito Santo e tu vai ver o que é a água de Deus. Aleluia. Eu amo as cataratas do Iguaçu. Estivemos lá algumas vezes, eu e minha esposa, e eu pretendo retornar. Mas não para só fazer, para ficar lá, olhando aquela água correr. Rios de água. Milhões de litros d'água. E eu fico olhando para aquilo. Eu imagino a grandeza desse nosso Deus dentro de nós. Eu vou aqui na praia, Deus nos tem dado o privilégio de desfrutarmos dessas maravilhas. E aqui, meus irmãos, o irmão Jair Duarte esteve comigo, deu uma apreciadinha. É lindo. É lindo você se encher de Deus. Dentro de nós é um oceano. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isaías 11:2. Os 7 Espíritos de Deus dentro da tua vida. Sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, temor. Espírito de fortaleza. Fortaleza para te encarar as lutas e os problemas. O amor de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor de Deus. O amor de Deus. E a glória de Deus está aqui. Aleluia. Meus amados, o que eu não soube falar, que o Espírito Santo continue. Aleluia. Guarde essa palavra no teu coração. Desejo a você um excelente final de semana. Irmão Jair, um abraço. Irmã Esther, irmã Mariane, irmã Rejane, minha esposa, irmã Isabel. Irmão Natanael Teixeira, Deus abençoe. Aleluia. Irmão Almir. Sargento Cândido Juarez de Lima, Deus abençoe. Irmão Cândido também fez um voto aqui. 50 Bíblias para nós, né, irmão Cândido? Aleluia. Fez um voto abençoado aí. E eu creio que Deus vai abençoar, aleluia, a vida do irmão Cândido tremendamente. Não é 50 Bíblias, algumas Bíblias, né? Aleluia. Amém, amém e amém. Queridos, se você sentir de ajudar o pastor Antônio, me chama no privado, me chama no Messenger ou no meu WhatsApp aí. Pastor, eu gostaria de doar uma Bíblia. Me ajuda. Aleluia, me ajuda. Porque quando Deus... Eu não faço agenda, irmãos. Eu parei de fazer agenda há muitos anos. Porque não convém a gente andar de igreja. Não. Pregar por pregar não me adianta. Eu só vou quando Deus abre a porta. Quando Deus abre a porta, Ele confirma, lá vamos nós. Aleluia. Se você sentir no coração de me ajudar,
doando uma Bíblia, me chama no meu WhatsApp, me chama no privado, e nós vamos aqui fazendo aquela pilha. Eu quero 1000 Bíblias. 1000 Bíblias, Deus já vai me dando 10 cidades. Deus me deu 2. Me deu 2 homens. E eu quero 10. 10 homens. Para nós ganhar 100 almas em cada cidade. 1000 almas para Jesus. Ainda este ano. Aleluia. Eu estou na fé, estou orando. Amém? Uma saudação à nossa irmã Dionéia também. Dionéia Fagundes, que muito tempo caminhou conosco. Deus abençoe grandemente a senhora. Toda a família Bota. Um abraço. A minha filha na fé lá com 78 anos. Nossa irmã Ieda, sua mãe. Deus abençoe grandemente. Queridos, segunda-feira nós voltamos com a palavra de Deus. Se Jesus não voltar para mim. Amém? Beijo no coração, meu e de minha esposa. E até lá, em nome de Jesus. Boa noite, bom fim de semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.